Oi, crianças! Tudo bom? Hoje nós vamos para a nossa aula de ciências. Vamos pegar nosso livro, vamos abrir na página, olha só, 38. E vamos acompanhar a leitura desse texto que é muito interessante. Fala sobre a brincadeira do tucunaré na comunidade Panará. Nossa, que palavras diferentes! Tucunaré, Panará. São palavras indígenas e nós comemoramos no dia 19 de abril o Dia do Índio, mas os índios são as comunidades que primeiro habitaram o Brasil. E esse texto fala sobre uma brincadeira que foi descoberta entre os índios. Vamos acompanhar a leitura? Vamos lá. Olha só. No Brasil, há mais de 200 povos indígenas que falam mais de 150 línguas diferentes. Na comunidade indígena Panará, no estado do Pará, Perancô, um professor da escola indígena, criou a brincadeira do tucunaré. Para criar a brincadeira, Perancô se inspirou no comportamento desse peixe, o tucunaré. Olha só o peixe tucunaré, como ele é interessante. Olha a boca dele, não é? As cores, não é? Muito bonito. Vamos continuar. Esse peixe também é usado na alimentação dessa comunidade. Sobre isso, vamos ler o trecho a seguir. Olha só. O nome desse peixe é tucunaré. O tamanho dele é 40 centímetros. 40 centímetros é menos de 1 metro, né? Onde vive? Locais profundos de rios. E o que ele come? Pequenos animais, principalmente peixes menores que se encontram em águas profundas. Certo dia, quando pescava, Perancô, quem é Perancô? Perancô é um professor da escola indígena, certo? Então, Perancô observou o vai e vem dos peixes e reparou como os menores perambulavam por águas rasas. E o tucunaré, peixe grande, não saía do fundo, por mais que quisesse pegar os peixinhos menores. Quando eles chegavam no raso, o tucunaré ia até certo ponto e voltava para o fundo. Então, tem umas perguntinhas aqui diz que perambular é ir sem rumo certo. E tem umas perguntinhas aqui. Uma delas é: onde o tucunaré vive? Você lê o texto e tem essa perguntinha. Onde é que ele vive, o tucunaré? Olha, vamos procurar aqui a resposta. Olha só onde ele vive. Então, responda, tá bom? Do que ele se alimenta? Será que você sabe encontrar aqui o do que ele se alimenta? Aqui está dizendo o que ele come. Que tal brincar com os colegas ou com seus irmãos a brincadeira do tucunaré? Observe a imagem e acompanhe a leitura e a explicação do professor. O que vocês vão fazer? Olha só. Aqui vocês colocam um barbantezinho, tá bom? Tipo
organizando um espaço. Pode ser no quintal, pode ser numa sala. Aí aqui ficam um barbante, você prende o barbantezinho em alguns lugares e deixa as saídas, ó. Sempre tem uma saídazinha. E aqui no fundo, ele é todo fechado, tá certo? Então, 4 crianças são os tucunarés, 8 crianças são os peixes. Como nós não estamos em sala de aula, vamos fazer apenas com 2 pessoas. Encontre um colega. Um vai ser o tucunaré e o outro é o peixe menor. O tucunaré deve perseguir o peixe menor antes que ele saia pelas aberturas. Você vai ficar... O peixe menor vai tentar sair por essas aberturas, pelas saídas. Você pode adaptar. Vamos fazer, por exemplo, num quarto. No quarto tem uma saída, ou na sala, não é? Ou na área. Tem que ter 2 saídas ou 3. E o peixinho menor, a pessoa que vai ser o peixe menor, ele pode sair. E o tucunaré é quem vai pegar e tentar pegar o peixe. É interessante com muitas crianças porque ficam alguns sendo peixinhos e outros sendo tucunarés. Então, os tucunarés vão atrás dos peixes pequenos antes que eles consigam escapar. Mas apenas os peixes pequenos podem passar pelas aberturas, tá bom? Os peixes grandes não, aqui é a parte rasa, né? E aí, os peixes menores capturados ficam presos e nesse espaço aqui do meio ficam os presos, os que forem pegos, tá certo? Então, a brincadeira é essa, tá bom? E você pode aprender sobre os povos indígenas, sobre as palavras indígenas e conhecer essa brincadeira e conhecer o peixe tucunaré. Então, boa brincadeira, boa diversão. Faça mais leituras do texto para você praticar, que é muito interessante, tá bom? E até a próxima aula. Um beijo.